Olá pessoal, boa tarde. Coisa boa, estamos reunidos aqui. Se tem uma coisa que me fascina, que me encoraja, é ver uma quantidade expressiva de homens comprometidos com o Evangelho, envolvidos, engajados na missão de espalhar a mensagem da cruz, especialmente no nosso país. Houve um missionário que passou por aqui no final do século XVIII, um missionário anglicano chamado Henry Martyn, e à época ele disse uma coisa interessante, visitando a cidade de Salvador. Há mais de 250 anos, ele disse que havia no Brasil muitas cruzes, mas os brasileiros não conheciam a mensagem da cruz. Infelizmente, ainda hoje, há muitos brasileiros que não conhecem a mensagem da cruz, inclusive nas igrejas evangélicas. E ver um ajuntamento desse, pensando sobre a igreja, sobre a mensagem do Evangelho, isso me encoraja e eu oro para que vocês todos saiam daqui encorajados e super dispostos a continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é dar sequência àquilo que outros fizeram antes de nós, até que Ele venha, e Ele virá. Obrigado à liderança da Atos 29 pelo convite, e é com muita alegria e honra que eu gostaria, portanto, de compartilhar com vocês algumas verdades que nós já sabemos e que precisamos trazer à memória mais uma vez. Portanto, abram a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 20, leremos os versos 17 a 38. Há um capítulo no livro Ame a Sua Igreja sobre o tema da honra, honrar os pastores mestres. E, à luz de Atos capítulo 20, a partir do verso 17, eu quero pensar sobre o tema, o perfil de um pastor digno de honra. Por favor, acompanhe então a leitura da viva e eficaz palavra de Deus. Diz assim, Atos 20, a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, estamos todos reunidos diante de Ti e em torno da Tua palavra,
pois somos total e completamente dependentes dela. Por isso rogamos, Senhor, que a Tua palavra venha ao nosso encontro a fim de nutrir a nossa fé. Abre os olhos do nosso coração, que o Teu Espírito, que é guia e mestre da igreja, nos assista em nossas fraquezas e abençoe o Seu povo aqui reunido. Glorifica o Teu nome, é o que te pedimos em nome de Cristo, ressuscitado. Amém. A Turquia é um dos países mais bonitos do mundo. Se você não teve ainda a oportunidade, se um dia tiver, faça uma visita à Turquia. Ela fica localizada entre a Europa e a Ásia. E a costa oeste da Turquia é banhada pelo Mar Egeu. Águas azuis, de onde vem a ideia de azul turquesa, que dá origem à Turquia, por conta de um minério e das águas daquela região. E toda aquela área fazia parte da antiga província da Ásia Menor, cuja capital era Éfeso, capital política e econômica, curiosamente a quinta maior cidade do Império Romano, uma cidade belíssima também. E o apóstolo Paulo foi pioneiro naquela região, plantando muitas igrejas, se estabelecendo ali, e treinando e enviando homens em missão para várias partes daquelas províncias a partir da Ásia Menor. Interessante notar que o apóstolo Paulo está no final da sua última viagem missionária, por assim dizer, a terceira viagem, e depois de ter pregado naquelas regiões todas, pelo menos 4 daquelas províncias, na Acaia, na Macedônia, na Ásia Menor, na região da Síria, ele está voltando para Jerusalém. E o desejo dele é voltar a tempo de participar da festa de Pentecostes, razão pela qual ele foi andando e ele está voltando de navio. Pois bem, ele chega em Filipos, Macedônia, atravessa para Troade, passa alguns dias com os discípulos ali e entra numa embarcação, viagem escalada, com alguns percursos até chegar em Antioquia da Síria. E a primeira parada é em Mileto, um expressivo e histórico porto na Ásia Menor, e a partir dali ele tem um encontro com os presbíteros de Éfeso. É relativamente perto, nós estamos falando de 40 quilômetros de distância. E Paulo então convida os presbíteros, eles vêm até o encontro de Paulo, eles não sabem, mas será um encontro de despedida, nunca mais eles se verão deste lado da vida. E o evangelista Lucas, que além de ser um médico amado, como Paulo descreve, ele foi sem dúvida alguma um habilidoso escritor. E eu diria mais, um artesão das palavras, das letras. E o capítulo 20 de Atos é uma obra de arte, primorosa obra de arte. E Lucas vai pintar um dos quadros mais belos do Novo Testamento. Eu queria a sua atenção para a gente entender esse contexto a partir do qual Paulo vai fazer uma belíssima exposição sobre o perfil de um pastor, eu diria, digno de honra. Vejam, vamos fazer um exercício imaginativo, seguindo aí a tradição de Santo Agostinho. Vamos pegar um drone agora e vamos fazer um sobrevoo sobre o porto de Mileto. Combinado? Olhando de cima para baixo, o que é que nós vemos? As águas azuis do Egeu, lindíssima. Há um porto, um deck todo amadeirado, um pier, vários barcos, a marinha mercante está ali, muitos marinheiros, um trânsito intenso, gente chegando de várias partes do mundo. Do outro lado da rua, os agentes alfandegários imprimindo o imposto, talvez um guarda multando alguém por colocar uma carroça no local inadequado, uma senhora vendendo gelé de tâmara. É uma cidade movimentada e um porto movimentado. É primavera, o sol está brilhando, lindo dia. Mas é uma coisa estranha ali. Tudo parece normal para uma cidade portuária, mas há alguma coisa ali acontecendo de forma única, exclusiva e irrepetível. O maior teólogo do cristianismo, o maior plantador de igrejas da história, o maior escritor do Novo Testamento, o grande apóstolo Paulo, está se despedindo de pessoas com as quais ele já havia convivido por muito tempo e que não teria mais contato com elas. Vou fazer um zoom nesse drone e a gente vai ver uma reunião singular. Um grupo de homens, não sabemos é certo quantas pessoas. Crisóstomo sugeriu 7 homens que estavam com Paulo ali. Eles estão ajoelhados
Paulo começa a orar, eles choram copiosamente, em pranto, e ao término da oração de Paulo, eles estão profundamente emocionados, e cada um deles começa a abraçar o apóstolo Paulo e a beijá-lo. Você consegue ver uma cena tão bonita como essa no Novo Testamento? Quem são esses homens? São os homens da rede Atos 29 de Éfeso. E eu queria sua atenção para os versos 36 a 38, tendo em vista esse panorama que eu apresentei. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo e os presbíteros de Éfeso estão protagonizando aqui uma das cenas mais bonitas que se pode ver. Algo que só o Evangelho pode produzir. Vejam, Paulo treinou aqueles homens, ele foi para eles um pastor, mestre, mentor, discipulador, amigo. Por longo tempo, por pelo menos 3 anos, Paulo sentou à mesa com eles, caminhou com eles, orou, discipulou, ouviu, corrigiu, repreendeu, testemunhou conversões, passaram por lutas juntos, ouviram histórias, celebraram a vida, fizeram planos, derramaram lágrimas, compartilharam esperanças, construíram memórias. Foram 36 meses pelo menos. Mas chegou a hora mais dura para quem ama alguém, a despedida. E deve ter sido muito difícil quando Paulo disse para eles: vocês não vão ver mais o meu rosto. E quando Paulo começa a orar, eles choram. O texto original sugere que eles choraram copiosamente, soluçaram. Eles estavam muito tristes porque era a última vez que viriam um apóstolo Paulo nesta vida. E o testemunho de Paulo em Atos 20 é um documento referencial do que significa ser pastor. O testemunho de Paulo aqui foi apresentado, por exemplo, por uma pleiade de notáveis na história da igreja, dentre os quais Agostinho pregou sobre esse texto, uma série de sermões belíssimos, Crisóstomo, Calvino, John Gill, Baxter, Spurgeon, e muitos outros afirmaram que esta é a passagem no Novo Testamento que melhor descreve, enquadra, emoldura a visão bíblica do que é um pastor. E existe uma ordem nos eventos aqui, vejam. Depois que Paulo faz as recomendações todas, eles se ajoelham a fim de orar. Nas Escrituras, prestem atenção nisso, o ato de se ajoelhar para orar é sempre pontual e específico. Particularmente as pessoas oram no recôndito de seus lares, em sua própria casa, mas orar de joelhos em público é muito pontual. Mas aqui, naquele momento, eles fizeram isso. Em seguida, Paulo ora, eles choram, ficaram emocionados. Como eu gostaria de ter ouvido essa oração de Paulo. O que Paulo falou? O que Paulo pediu a Deus em favor daqueles homens? Lucas diz que foram eles quem tomaram a iniciativa de abraçar a Paulo, de beijar o apóstolo Paulo. Foi essa a maneira que eles encontraram para expressar o muito obrigado, abraço afetuoso, beijo carinhoso. É como se eles estivessem dizendo: obrigado por nos ensinar, obrigado por me ouvir, obrigado por cuidar da minha família, obrigado por estar presente no sepultamento dos meus pais, obrigado por pregar com tanta fidelidade, obrigado por não desistir de mim, obrigado por ser o meu pastor. E as lágrimas, o abraço e os beijos comunicavam: nós amamos você, Paulo. Você é um presente de Deus para nós. Nós estamos numa conferência pensando sobre amar a igreja. E essa é uma marca distintiva da pessoa que de fato nasceu de novo. Amor por Cristo e por sua igreja. E amar a igreja implica em amar os pastores. Demonstramos o nosso amor quando honramos aqueles a quem Deus usa para a nossa edificação, para nos abençoar. Infelizmente, a igreja evangélica sofre de uma crônica enfermidade que nós podemos chamar de bipolaridade. C.S. Lewis dizia que o diabo sempre manda 2 pecados, os extremos, essa bipolaridade. E alguns grupos na chamada igreja evangélica brasileira
acabam incorrendo no erro de prestar culto à personalidade. Alguns pastores são literalmente objeto de culto, uma honra invertida, uma honra maculada, porque ultrapassa os limites daquilo que é razoável. Alguns, inclusive, exigem que sejam honrados. Honra é uma coisa que, quando você exige, já não é digno dela. Tem que ser algo voluntário, como expressão de piedade, de gratidão, de consciência de que você está sendo abençoado por alguém e expressa essa gratidão diante de Deus, demonstrando afeto pela pessoa. No extremo oposto, a maioria, esse é o ponto aqui, a maioria peca por negligência quanto ao dever de honrar os pastores. Um grupo pequeno comete o abuso de cultuar a personalidade, isso é idolatria. Por outro lado, uma maioria, eu diria a maioria, comete o erro de nunca expressar gratidão, de nunca manifestar honra, de nunca elogiar, de nunca encorajar. E o detalhe, eu diria, até usam a Bíblia para dar um verniz de piedade. E a frase é aquela clichê: só Deus é digno de honra. Vejam a vigarice. Um homem orgulhoso é sempre econômico nos elogios. Todas as cartas de Paulo contêm elogios a igrejas e a pessoas, exceto a igreja de Gálatas, porque havia muitos flamenguistas ali. E por que Paulo elogiava? Porque Paulo não partia do pressuposto que elogiar, encorajar e honrar uma pessoa é desviar a glória que a Deus é devida. Porque tudo que vem a nós vem pelas bondosas mãos de Deus. Mas Deus usa meios. Como é que o Evangelho chegou a você? Chegou através de pessoas. Quem foi que te ensinou as coisas mais elementares da fé? Pessoas, pastores, que são como eu e você, amalgamados, híbridos. Nós temos virtudes e fraquezas, nós temos vícios e também coisas nobres em nós. Mas muitas vezes nós enfatizamos tantas fraquezas que nos esquecemos de que essas são as pessoas que Deus usa para nos abençoar. Não faz muito tempo eu recebi um pastor, um homem ferido, na casa dos 50 anos aproximadamente, que depois de servir a igreja por muito tempo, ele nunca fez outra coisa na vida senão pastorear a igreja. Pastorou uma primeira igreja, um trabalho muito bem sucedido, e por um desígnio da providência foi trabalhar em outra comunidade. E depois de um tempo encontrou oposição por parte de alguns que fizeram objeção ao trabalho dele, e ele foi descartado sob o argumento de que não estava conectado à cultura. E eles queriam um pastor mais antenado com a cultura. Essa foi a desculpa. E deram ele 3 meses para deixar a casa pastoral, e deram mais 3 meses de salário. Já faz 4 anos que ele está nessa situação. E enfrentou e tem enfrentado muitas lutas. 2 anos depois dessa situação, uma filha dele, do meio, tentou suicídio. E ele entrou numa crise profunda. Viveu a vida inteira para servir pessoas e foi deixado de lado, abandonado. Pela misericórdia de Deus, o Senhor tem assistido essa família. A filha dele foi recuperada, está estudando medicina. E a nossa igreja tem dado suporte a essa família, a quem nós aprendemos a amar. E qual é o ponto? Boa parte dos filhos de pastores, ao verem tanto sacrifício de seus pais e tão pouca gratidão da parte das igrejas, não desejam servir no ministério pastoral. Nunca se esqueçam disso, sobretudo aqueles mais jovens. Deus é fiel, mas a igreja pode ser cruel. E muitas vezes tem sido cruel. Na maneira como tratam esses homens, repito, que têm virtudes e predicados, virtudes e fraquezas, mas que são servos de Deus. Os presbíteros de Éfeso amavam o apóstolo Paulo e viam nele um presente de Deus. Eles são um bom exemplo de como devemos honrar um pastor. Eu queria sua atenção para tentar responder 2 questões hoje aqui. A primeira delas é: qual é o perfil de um pastor que é digno de honra? Não é qualquer pessoa, porque não existe pastor voluntário. Todo pastor é necessariamente alguém salvo, chamado e preparado para o exercício daquela função.
Qual é o perfil desse homem? E Paulo, nessas recomendações pastorais da igreja aos presbíteros de Éfeso, ele traça um perfil. Que a segunda questão, rapidamente, que eu pretendo apontar aqui é como nós podemos, de forma legítima, honrar nossos pastores mestres. Vejamos. Essa passagem, como eu disse a vocês, ela tem sido, no decurso da história da igreja, sido apontada como uma grande perícope que apresenta esse perfil. Eu quero, por conta do tempo, destacar 3 coisas: humildade no serviço, fidelidade na pregação e perseverança na oração. Vejamos, mantenha sua Bíblia aberta. Humildade no serviço. Os versos 18 e 19 dizem assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade. Há um sutil perigo de ler uma passagem como essa. A gente passa e diz assim: bem, que legal que Paulo serviu com humildade. Mas vamos pensar um pouquinho. Quem era o apóstolo Paulo? Um homem muito especial. A formação dele era impressionante. Ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel, que era o homem mais importante na tradição judaica naqueles dias. Conhecia profundamente a lei e as tradições de Israel. Ao mesmo tempo, Paulo transitava bem, com desenvoltura na cultura helênica, greco-romana, conhecia filosofia, a língua e a cultura grega, era natural de Tarso, que tinha uma exponencial universidade, era cidadão romano por nascimento, de modo que nós estamos diante de uma pessoa muito capaz. Somado a isso, depois de sua conversão, todos esses predicados tomaram uma dimensão superlativa. Pela graça de Deus, ele agora é o apóstolo de Jesus Cristo. Repito, o maior teólogo do cristianismo, o mais dedicado missionário da igreja. E esse homem, de qualidades tão distintivas, de uma capacidade tão sem igual entre os demais, ele se coloca como um servo das igrejas pelas quais passou, das pessoas com as quais conviveu. É impressionante isso. Ele escolhe servir a Deus com toda humildade. E os verbos aqui são importantes, porque observe, na mente de Paulo, servir as pessoas é servir a Deus. Ele diz: eu estive entre vocês e vocês sabem como eu me comportei, como um servo de Deus. Servir as pessoas é servir a Deus. Isso faz toda a diferença. Paulo pensava assim. E devemos levar em consideração quando ele diz que escolheu servir a Deus com humildade. Porque embora essa palavra seja, em linhas gerais, uma palavra reconhecida como uma virtude, não era assim naqueles dias. Éfeso está no epicentro de uma cultura greco-romana que não enxergava a humildade como virtude. Aristóteles afirmava que a humildade era um vício extremo à arrogância. A humildade só se torna uma virtude a partir da fé cristã, do cristianismo. E com quem Paulo aprendeu isso? Paulo aprendeu isso com o próprio Cristo ressurreto, que afirmou que ele era manso e humilde de coração. O Deus bendito, autoexistente, autossuficiente, na plenitude dos tempos vestimundo, se tornou humano como eu e você para servir. E ele diz isso no Evangelho de Marcos: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E Paulo seguiu os passos de Cristo, estava ali para servir as pessoas. A igreja em Éfeso era composta majoritariamente de pessoas pobres, analfabetas, muitas delas escravas. E agora está ali um homem de mente arguta, com uma capacidade impressionante, que conhecia com profundidade ao Senhor, que viu coisas extraordinárias e dispondo-se a servi-las. Por 3 anos ele viveu naquela cidade. E agora está em Mileto, que era conhecida, e ainda o é, por ser a cidade berço dos pré-socráticos, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. E naquela cultura que não prezava pela humildade, Paulo diz: vocês são testemunhas de que eu estive entre vocês como um servo e servir a Deus com toda humildade. Portanto, o pastor que é digno de honra é aquele pastor que se coloca na igreja como um servo. Só há espaço para um Senhor na igreja e ele se chama Jesus Cristo. Todos nós somos servos.
o que os teólogos latinos chamam de servum servorum Dei. O que é um pastor? Ele é um servo dos servos de Deus. E todos nós devemos atuar assim. Que é um cristão? É um servo dos servos de Deus. E qual é a aplicação imediata para nós? O pastor é um servo dos servos de Deus, e essa é a marca distintiva da humildade. O homem humilde é aquele que está a serviço de Deus, e esse serviço se reverbera, se torna público no serviço às pessoas. Houve um grande teólogo, pastor, na verdade um grande pregador, infelizmente morreu muito jovem, o McCheyne, Robert Murray McCheyne. Ele foi, na visão de Spurgeon, o maior pregador do século XIX. E perguntaram certa vez ao pastor McCheyne qual era o segredo do seu ministério tão prodigioso, tão abençoador, tão influente, tão impactante, que sacudiu a Escócia nos seus dias. E ele respondeu de uma forma muito simples: não é tanto os talentos que Deus abençoa, mas a semelhança com Cristo. E um pastor semelhante a Cristo é um pastor servo, é um pastor humilde. Não há coisa mais triste do que lidar com pessoas pedantes, extremamente arrogantes. Vejo que se tornou essa arena das redes sociais. O indivíduo quer debater, quer ganhar debate, é treta para lá, treta para cá, quantos anjos cabem na ponta de um alfinete, discussões frívolas, absolutamente inócuas. Você deve estudar e estudar cada vez mais. Paulo estava na antessala da morte, na última carta a Timóteo, ele diz: traga os livros, especialmente os pergaminhos. Até a última hora Paulo estava estudando, mas não era aprender para ganhar debate, é conhecer mais para melhor servir. Conhecimento que não implica em quebrantamento, humildade e serviço não tem valor nenhum. E essa é a primeira marca de um pastor que é digno de honra, um servidor. E é triste ver nessa onda dos influenciadores, dos pastores da internet, o pastor está ali dia e noite e dia, 52 domingos por ano, pregando, cuidando, visitando, na enfermaria, na maternidade, nos hospitais, nos cemitérios. Chega um indivíduo e diz: não é bom pregador, sou mais o fulano de tal, do outro lado do Atlântico, a 7.000 quilômetros daqui, esse é o cara bom que eu estou assistindo na internet. Vejam como são as coisas. A que nível nós chegamos de distrato? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos para fechar esse ponto. Aprendam a honrar os pastores servos. E Deus tem colocado muitos homens entre nós que são dignos de honra. E o maior presente que Deus pode dar a um povo são pastores servos, pastores fiéis. E eu oro para que você entenda isso. E se for necessário corrigir a rota, se for necessário pedir perdão a quem você ofendeu, se for necessário se retratar, o faça. Porque os pastores são dádivas de Deus. Qual foi o pedido de oração de Jesus? Quem sabe aqui qual foi o pedido de Jesus deixou em oração? Jesus deixou um pedido de oração. Toda reunião de oração, esse pedido de oração tem que ser lembrado, gente. Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a seara. A maior necessidade do Brasil são pastores, servos. E quando Deus levanta, eles precisam ser reconhecidos e devidamente honrados, devidamente cuidados, devidamente protegidos. E nessa arena absurda, sem lei, essa terra sem lei que é a internet, há muito assassinato de reputação, há muita maledicência e coisas até impronunciáveis aqui, que precisam ser deixadas de lado por aqueles que são sábios e que de fato amam o Senhor e a sua igreja. Portanto, esse é o primeiro perfil: servo, humildade no serviço. Um outro elemento ainda: fidelidade no ensino. Observem os versos 20 e 27. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. 27. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então vejam, o testemunho de Paulo para nós é um grande incentivo. Ele chega ao término do seu ministério em Éfeso, reúne o presbitério e diz: olha, vocês sabem que eu estive entre vocês como um servo, servi a Deus com humildade, e jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, tanto publicamente quanto de casa em casa. E mais,
jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Essa expressão é maravilhosa, porque era uma expressão técnica, usada pelos médicos à época, para indicar que os remédios não estavam sendo sonegados aos pacientes. É como se Paulo estivesse dizendo: eu nunca soneguei o Evangelho, eu nunca neguei a vocês nenhum ensino que fosse útil para o crescimento, para a educação, para que vocês ganhassem estatura e maturidade na fé. Paulo era um pastor maduro, e a marca de um pastor maduro é uma mensagem pastoralmente equilibrada. Ele repreendia, consolava, exortava, encorajava. Ele falou coisas agradáveis de ouvir. Certamente há muitas coisas boas nas Escrituras que são agradáveis de ouvir, mas ouçam, irmãos, há partes indigestas, e o pastor fiel, ele tem que pregar o que é agradável e o que é indigesto. E o que Paulo está dizendo, eu jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso implica dizer que há coisas boas que ele pregou, boas no sentido de agradáveis de serem ouvidas, mas também coisas duras. E qual é o ponto aqui? Há pastores que só sabem bater na igreja. Eu acho que algumas pessoas gostam disso, porque só procuram esses tiranos. 52 domingos no ano, o indivíduo tem uma pregação de 3 pontos. Quais são os pontos? Pecado, diabo e inferno. O que isso gera? 52 domingos, qual o tema? Pecado, diabo e inferno. Sempre repreendendo, sempre acusando, sempre denunciando, sempre oprimindo as pessoas. Não é assim. E muitas vezes o fazem sob o pretexto de que estão sendo fiéis, que são corajosos, que são virtuosos. Não é assim não. Quem só olha para trás perde um olho, quem nunca olha para trás perde os dois. Temos que aprender com a história. Quais foram os mais notáveis pastores, os mais notáveis pregadores? Homens que equilibravam a dieta, que equilibravam a mensagem, exortava, sim, mas também consolava. E o pastor tem que conhecer a Bíblia e conhecer o seu povo. Os puritanos ingleses eram conhecidos como médicos da alma. Qual era a tese deles? Perturbar o tranquilo e tranquilizar o perturbado. Tem que ter equilíbrio. Mas tem gente que só gosta de ouvir pancada. Por outro lado, alguns pastores foram seduzidos pela mensagem adocicada, do tipo assim: título da mensagem, uns sonhos de Deus para você. Gente, iludido é pior do que doido. Porque o cara, nessa altura do campeonato, não é ficar pensando que Deus sonha com ele, é porque ele não entendeu nada. O pregador tem que ser como Amós, boca de profeta e coração de pastor. E tem que ter muita força para ser manso. Mansidão não é ser pacato, mansidão é ter força sob domínio. O pastor tem que dosar essa mensagem. E Paulo está dizendo: eu preguei todo o conselho de Deus. Na hora de repreender, eu repreendi. Na hora de consolar, eu consolei. Pastor equilibrado. E o que tem de gente desorientada nos púlpitos da nossa igreja, o resultado está aí. Um grande oceano evangélico com um palmo de profundidade. Esse palmo cheio de lama. E triste isso, mas é a realidade. O que é a verdadeira pregação? Os latinos diziam, os teólogos latinos: viva vox evangelii. A viva voz do evangelho. Esse evangelho que é a boa notícia, mas que só pode ser boa notícia se você entender a má notícia. Portanto, lei e graça, exortar e consolar, esse binômio tem que estar presente, e o pastor precisa fazer isso, e Paulo fazia. Eu creio que a reforma da igreja começa no púlpito. Há uma estreita relação entre o púlpito e os bancos, entre o ministério da pregação e a saúde da igreja. E quando Paulo se despediu de Timóteo na última carta, uma carta também memorável, nós chamamos de pastoral, capítulo 4, verso 2, Paulo diz: prega, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Agora veja qual é a sequência: insta. Vocês usam essa palavra diariamente? Chega para o seu amigo e fala: insta. Você está com algum problema? Instagram? Eu estou usando aqui a área, essa versão mais clássica. A ideia aqui é de senso de urgência. Paulo está dizendo para Timóteo: olha,
prega a palavra, conjuro-te por Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Em outras palavras, eu tomo a Deus como testemunho do que eu vou te dizer. Prega a palavra, esse é o principal ofício de um pastor. Como? Insta, quer seja oportuno ou não. Em outras palavras, com senso de urgência. Todo dia que o pastor subir ao púlpito, ele tem que pensar: pode ser a última vez que eu estou pregando e pode ser a última vez que aquela pessoa está ouvindo. Esse senso de urgência faz toda a diferença. Pensa comigo, os pastores aqui presentes que vão pregar no próximo domingo. Se você soubesse que vai ser o seu último sermão, isso faria diferença? É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. É com esse senso de urgência que você deve pregar. E mais, equilibra essa mensagem. Presta atenção. Olha os verbos: corrige, repreende e exorta. Entrega uma mensagem equilibrada, balanceada. E mais, com longanimidade e doutrina. Em outras palavras, com paciência e com inteligência. Nós temos visto, e eu acredito em alguma medida que isso é bom, a quantidade de pastores pensando, refletindo sobre o crescimento da igreja. Ou tem alguém aqui pensando: como é que eu faço para diminuir a minha igreja? Se tiver, caiu do berço quando era criança. Você está sempre pensando: como é que eu posso promover o evangelho aqui? Beleza. Agora a questão não é o que fazer para a igreja crescer. A pergunta correta deve ser: o que tem impedido a igreja de crescer? E muitas vezes o que impede a igreja de crescer é a imaturidade dos próprios pastores. Já viu aquela criança que planta num dia e quer colher no outro? Tem muito pastor que é assim: poxa, caramba, não está funcionando. Eu falei: é mesmo? Você é pastor há quanto tempo? Há 3 anos. Eu falei: caramba, interessante. Em 3 anos ele quer fazer da igreja dele uma catedral dos milagres. Crescimento de igreja é metáfora biológica, não é aritmética, demanda tempo, paciência e processo, porque enquanto Deus está trabalhando na igreja, Ele está trabalhando também em você. E quando você não entende isso e começa a fazer concessões, o que é que pode acontecer como efeito colateral? Essa igreja renovada que a gente tem, está entrando e saindo gente. Cada ano é um público diferente, porque ele está sempre tentando uma coisa nova. Eu lembro que quando eu assumi o pastorado lá atrás, em 2004, no dia da minha ordenação, o pastor perguntou assim para mim: qual é o método que você vai empregar aqui? Qual o modelo? Eu falei assim: eu estou tentando ficar no Novo Testamento. Aí o cara, sim, eu entendo, é sim, a palavra, né? Mas qual método? Assim, eu falei: meu irmão, aqui é o pastor pop. É mesmo? O que é isso? Pregue, ore e persevere. E esses crentes dão trabalho? O crente dá trabalho é oração SL. O que é? Salve e leva. E a igreja vai avançar. E a igreja começou a crescer. Então Paulo está dizendo para Timóteo que ele precisava ter uma pregação equilibrada, pregação fiel. E vejam, meus irmãos, tem cuidado de ti mesmo da doutrina, porque fazendo isto salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Humildade no serviço, fidelidade na pregação e último ponto aqui, perseverança na oração. Vejam o verso, por favor, 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Vejam, Paulo era um homem de oração. Isso aqui me fascina também, porque vocês percebem esse divórcio que existe? Não é de hoje, é antigo isso. O homem da palavra e o homem da oração, o teólogo e o pastor. Esse divórcio, como todo divórcio, via de regra, é inadequado. Porque, como dizia os antigos, Edwards, por exemplo, você tem que ter luz e fogo. E Paulo, de fato, era um homem da palavra, era um grande teólogo, era um homem muito capaz na apresentação do evangelho, mas ele era um homem piedoso, era um homem de oração. Todas as cartas de Paulo, ele está pedindo oração pelo seu ministério. Já parou para pensar nisso? E ele está dizendo que está orando para as pessoas. Paulo via a oração como de fato ela é, um meio de graça. Um meio através do qual Deus abençoa. Deus escolheu abençoar o seu povo em resposta à oração do seu povo. E há uma expressão nesse verso 23, muito interessante, quando ele diz assim: eu não sei o que vai acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me virão cadeias e tribulações. A expressão aí, o verbo composto, é a ideia de dar testemunho claro e completo. O que Paulo está dizendo é que ele tinha uma comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, e o Senhor falava o seu coração. Ele não sabia tudo,
senão aquilo que Deus fala. E Deus fala como? Por meio da sua palavra, sim, mas havia essa intimidade, esse elemento místico, subjetivo, essa comunhão dele com Deus, por meio da prática da oração. Então, pastores, a nossa vocação primária está com Deus, está com o Senhor, em comunhão, em oração. Precisamos ter uma vida constante, intensa de comunhão com o Senhor, por meio da oração e da palavra. E o maior exemplo não é nem o apóstolo Paulo, embora ele seja uma grande referência. O maior exemplo é Jesus. Jesus tinha uma vida de oração. Vejam, por exemplo, Marcos capítulo 3, quando o evangelista diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Jesus chamando os 12, chamou os que ele mesmo quis. Não existe pastor voluntário. Chamou os que ele mesmo quis. E vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer autoridade e expelir demônios. O que é que Marcos está dizendo? Nessa sequência de prioridades, que o Senhor chamou os homens, aqueles homens, e qual foi a vocação primária deles? Estarem com o Senhor, estar perto do Senhor, em comunhão com o Senhor. E muitos pastores se extraviam porque perdem essa lista de prioridades. Sua principal função não é nem mesmo pregar e fazer outras atividades, isso vem depois. A sua principal vocação é adorar a Deus, é alimentar sua alma. Você sabe, você percebe quem está falando apenas a mente e quem fala também ao coração. É nessa região aqui de Niterói que por muito tempo exerceu um ministério extraordinário, o reverendo Antônio Elias. O reverendo Antônio Elias foi perguntado certa vez o que era unção, e ele disse: olha, eu não sei o que é unção, mas eu sei que uns são, outros não. Dá para perceber quem tem e quem não tem. E como é que um homem adquire unção, que a gente chama de unção? Esse estar sós com o Senhor, essa vida de comunhão com o Senhor, esse discernimento espiritual. Às vezes está tudo bem, os ventos estão todos favoráveis, mas aquele tempo seu com o Senhor vai blindá-lo, vai ajudá-lo, vai sustentá-lo nas horas mais adversas da sua caminhada. E Paulo tinha essa vida de oração. Agora, quando nós falamos de oração, via de regra, não sei se você vê assim também, quase sempre, ao longo desses 20 anos, eu tenho percebido que quando se fala de oração, as pessoas não verbalizam, mas no fundo, o semblante mesmo sugere o seguinte: um senso de frustração. Eu não conheci ninguém até o momento que diga assim: eu estou satisfeito com a minha vida de oração, eu oro muito. Todos nós temos um senso assim de inabilidade com essas coisas. E qual o ponto? Uma palavra de encorajamento. A oração é a coisa mais importante que você pode fazer e ao mesmo tempo é a mais difícil. E a boa notícia é que quando Deus nos chama para uma vida de oração, Ele não está sugerindo uma trilha, Ele está apontando uma rodovia. E qual é a diferença? Uma trilha é um lugar pelo qual poucas pessoas passaram, você tem que desbravar a mata. O ministério da oração não é trilha, é rodovia, é larga, é amplo. Ou seja, quando a gente olha para trás, há uma nuvem de testemunhas. Nós podemos aprender com aqueles que nos antecederam, e todos eles tiveram momentos de altos e baixos. É como um exercício físico. Paulo diz para Timóteo: exercita-te na piedade. Ninguém começa fazendo 21 quilômetros, existe um condicionamento. A vida de oração também é condicionada, o exercício espiritual. E Paulo está dizendo que ele tinha esse condicionamento, ele era um homem de oração. Tanto é que o Espírito Santo o assegurava, falava ao seu coração, e nós precisamos avançar nessa direção. Deixa eu citar para vocês aqui alguns encorajamentos históricos. Deus sente prazer em nós quando sentimos prazer nele. Agostinho de Hipona. O meu Deus e eu somos bons companheiros. Richard Sibbes. Hudson Taylor, grande missionário na China. Que maravilha quando ele disse isso. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Nas primeiras horas da manhã, buscando a Deus, e perguntaram a ele: como? Qual é o teu exemplo para isso? Ele disse: Jesus. Marcos 1,35. Tendo se levantado à alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Lugar, tempo e prática. Tem que encontrar um lugar sossegado, um local adequado e praticar.
Pastores dignos de honra são esses homens dedicados à oração, que perseveram em oração. E a grande falência da igreja evangélica é que nós, em linhas gerais, nós não oramos como deveríamos. Parece chover no molhado, parece repetir, mas nós precisamos nos converter disso, gente. A Bíblia nos encoraja a buscar o Senhor, e nós precisamos buscar o Senhor em oração. Os presbíteros de Éfeso viram em Paulo uma referência na arte de orar. Deixa eu contar uma história para vocês. Muito recentemente nós recebemos aqui no Brasil um pastor que nos abençoou muito, um pastor russo, muito conhecido no leste europeu, especialmente em Moscou, onde ele serve, o Evgeny Barmunsky. Nós o recebemos no Rio, reunimos um grupo de pastores, foi tão bom conviver com aquele homem, um homem capaz, bom teólogo, excelente pregador, mas ao mesmo tempo tão piedoso. E num momento que ele fez uma exposição, logo em seguida perguntas e respostas, eu perguntei para ele sobre aquela tensão. Na Rússia, Revolução Comunista, 1917, as tensões todas, como é que a igreja lidou com aquelas coisas todas. E ele deu o testemunho dele. O bisavô dele foi morto num campo de concentração. O avô foi preso pelos comunistas. O pai dele foi expulso da universidade. A família inteira dele, várias pessoas foram mortas. Ele mesmo nasceu no campo de concentração na Sibéria. Na Sibéria, quando está calor, é -10. Esse é o contexto. Eu falei assim, e como foi isso? Ele começou a compartilhar. E ele contou uma experiência marcante. Ele perguntou ao avô dele, ele era bem jovem: vô, como é que o senhor consegue ainda amar essas pessoas, orar por essas pessoas? Porque o avô não nutria ódio pelos seus algozes, orava por eles, culto doméstico. E o avô um dia ele disse que o avô sorriu para ele levemente e disse: Evgeny, não sou eu, é Cristo em mim. E ele entendeu aquilo. Foi a piedade do seu avô que o ensinou a amar a Jesus. Um homem de oração. Não adianta você dominar todos os temas da doutrina cristã, ser um expert em teologia, história da igreja, línguas originais, se você não tiver comunhão com o Senhor, vida com Deus. E Paulo era esse homem que coordenava essas coisas. E a igreja evangélica precisa de homens que falem com propriedade, com desenvoltura, que tenham interação com os mais diversos campos do saber, que tenham uma visão interdisciplinar, que saiba comunicar o evangelho com inteligência, que tenha uma cosmovisão ampla. Mas isso não é suficiente. É preciso que haja vida com o Senhor. E Paulo tinha vida com Deus. Que assim seja para a glória dele. O restante dessa passagem, vou apenas apresentar o esboço para vocês. Paulo tinha foco na missão. Ele disse que ele não tinha nem a vida como preciosa. O desafio dele era cumprir a carreira que recebeu. E qual é a carreira? Pregar o evangelho da graça de Deus. Mais para frente ele fala sobre amor pastoral. 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar cada um com lágrimas. Era um pastor. Não era um mercenário, era um pastor, noite e dia, em casa, em público, com lágrimas, se importava com as pessoas, sabia o nome delas. Um pastor tem que conhecer o seu rebanho, tem que amar o seu rebanho. A prática e a dinâmica é, você fala de Deus, você prega o evangelho de Deus para as pessoas, e você cita o nome delas diante de Deus em oração. Essa conexão é que faz de um homem um pastor de almas. E se tem uma coisa que o Brasil precisa, de pastores que de fato façam isso. E Paulo tinha amor pastoral, maturidade ministerial. No verso 30 ele diz: olha, eu vou sair, essa é a última vez que a gente vai se encontrar, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: vão surgir falsos profetas, e dentro da própria igreja vão surgir falsos profetas para alguém que tinha maturidade ministerial. Ele não criou uma bolha dizendo: olha, está tudo certo, vocês conhecem a doutrina, subscreveram a confissão de fé, tem princípio regulador, fizeram um curso e tal, aquele, fizeram o seminário Foco, top das galáxias. Agora, vai surgir dificuldade, vão surgir falsos profetas. Mais para frente ele fala de integridade financeira, um tema tão sensível. Olha o que Paulo diz, gente:
De ninguém eu cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Não tem ninguém aqui que possa dizer, me tomou emprestado e não pagou, cobiçou uma propriedade minha. Paulo era um homem que tinha integridade financeira, e esse é um tema sensível. O pastor tem que tomar muito cuidado com essa área, porque já existe uma nuvem de suspeição, e o pastor tem que ter integridade nesse campo financeiro, consciência limpa, quando ele diz, eu estou limpo do sangue de todos vocês. Já pensou? Você terminar o seu ministério falando assim, Niel lá em Caldas Novas, daqui a mais 30 anos, hein Niel? Eu estou limpo do sangue de todos vocês. Eu estou com minha consciência limpa. Essa é a glória de um ministro do Evangelho. Está limpo do sangue das pessoas que Deus confiou para que fossem cuidadas por Ele. Eu quero encerrar sugerindo a vocês que leiam. Vocês receberam esse livro para ler, gente, viu? E o livro é muito bom. Os 3 livros que nós lançamos pela Pronobis, livros do pastor Tony Merida. E esse livro, Ame a Igreja, no capítulo 8, Honrar, as páginas 115 a 119, ele vai dar sugestões práticas. Esse é o ponto final, só vou ler. Como é que você pode honrar adequadamente um pastor fiel, digno de honra? Primeiro, respeite os pastores. Aprenda a respeitar as pessoas. Não concordo, tudo bem, é um direito seu. Mas você não pode atentar contra a honra das pessoas, contra o nome das pessoas. Isso é pecado. Aprenda a respeitar. É olho no olho, tem que ter hombridade. Pastor, posso dar uma palavra com o senhor? Eu gostaria de uma conversa, no local certo, no momento certo, pelas motivações certas. Pastor, o senhor disse uma coisa que eu não entendi. O senhor pode me explicar? Não é diferente? Está tratando coisa em porta de igreja, em corredor de igreja, na internet. Veja o nível baixíssimo que pelo qual entrou a igreja evangélica, a ponto de estar gente discutindo com o pastor na internet, chamando o pastor de mentiroso, como recentemente um garotão aqui chamou o John MacArthur. Segundo, ame seus pastores, os tenhais com máxima consideração, amor com máxima consideração, amar os pastores. Terceiro, siga o exemplo de seus pastores, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Como é bom, gente, ter um pastor. Eu tive a oportunidade de ter 2, muito especiais, que já estão na glória. O homem que me batizou, um homem santo, sentava na bancada do meio da igreja enorme, e ouvi o pastor Jesse fazer a exposição da carta aos Romanos, homem piedoso, de conduta ilibada, de uma referência na cidade, tão amoroso. Irani Teixeira de Lima, um homem que ousou fazer a seguinte oração: meu Deus, se um dia eu tiver de pecar contra o Evangelho, me leva no dia anterior. Santo, piedoso, aprender a amar essas pessoas, cuidar delas. Quanto tempo mais você vai ter com o seu pastor? Seja motivo de alegria para o seu pastor. Ele não deve exercer seu ministério gemendo. E quantos pastores sofrem nas mãos de pessoas? Sofrem, mas sofrem muito. Eu tenho recebido relatos, converso com pastores, eu tenho viajado o Brasil de norte a sul, passei uma semana com 250 pastores na floresta amazônica. Eu fui para lá para servi-los e eu voltei moído, em alguma medida humilhado, pelo que eu vi Deus fazendo no meio daqueles homens. Homens que viajam 4, 5, 6, 7 dias de barco. Gente que está longe dos holofotes. Camarada embrenhado no mato, pregando o evangelho dentro da mata, para ganhar 1, 2 salários mínimos. Eles não estão ali por dinheiro, estão ali pelo evangelho. Impressionantemente. Homens que são dignos de honra, que merecem de fato o nosso mais profundo respeito. E nós precisamos, meus irmãos, fazer o que tiver ao nosso alcance para honrar e alegrar o coração desses homens, para atenuar o fardo. Uma expressão que eu gosto muito de Paulo, que ele usa assim, falando sobre alguns dos seus companheiros na carta aos Colossenses: eles têm sido o meu lenitivo. Que palavra doce, lenitivo. O que significa lenitivo? Que alivia o fardo, que suaviza a carga. Já tem muito peso sobre os ombros do pastor, muito. Pregar, visitar, orar, os dramas da vida. E aí vem você, botar mais fardo. Não, alivia o fardo. Fala: pastor, estou contigo. Estamos juntos, orar, compartilhar. Quando o telefone do pastor toca, sobretudo quando é de madrugada,
Nunca é para dizer, pastor, tem um voucher para o senhor passar uma semana, com tudo pago, lá naquele resort em Caldas Novas, águas quentes, nunca ouvi falar, nunca pude chegar tão perto. Nunca é. Quando o telefone toca lá em casa, tem mensagem do WhatsApp, eu brinco com minha esposa. Se eu abrir é problema. Ela, não abre agora não. É verdade? Tenta aliviar o fardo, ajudar. E a última recomendação que o Merida faz é: ore pelos seus pastores. E eu termino dizendo isso para vocês. Posso dar esse encorajamento como um amigo, como um pastor? Coloca na sua agenda orar pelos pastores. Orar pelos pastores. Em 2010 vivi uma crise muito grande. Pesado trabalho ali na Betel e Mesquita. A igreja em franco crescimento. Envolvidos numa obra de construção, que é uma questão sensível também, que acaba reverberando sobre o pastor. E houve um processo de esgotamento muito grande. Eu lembro que de manhã, muito cedo, eu fui para a igreja, fui andando, à época eu morava relativamente perto da igreja, abri o portão principal, gabinete pastoral e sentei. Fiquei olhando assim para o nada, para o vazio, assim, sentei na cadeira. De repente bateu na porta. Eu falei, não é possível. Meu Deus, quem me encontrou aqui 7 horas da manhã? Não é possível. Aí eu já levantei armado. Quando eu abro a porta, irmã Marisete, 77 anos à época. Uma mulher com pouquíssima escolaridade, mas uma santa. Quando eu abri a porta, ele olhou para mim e falou, pastor, eu passei a madrugada orando pelo irmão. E o Senhor mandou vir aqui e dizer apenas uma coisa, que a graça dele te basta. O senhor pode ajoelhar? Eu queria orar pelo senhor. Eu já estava de joelho, ainda ela terminar de falar. Ele orou por mim, como aquele encorajador. E eu quero dizer uma coisa, pode parecer que ninguém se importa, mas alguém que te ama, alguém que se importa. E você precisa permanecer firme, cumprir com excelência a vocação que te deu. E se alguém que não é pastor, é uma ovelha apenas do rebanho, aprenda a amar o seu pastor, cuide dele, porque é uma dádiva de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o nome dele seja glorificado. Amém.